como empreendedor foi a minha jornada para levantar capital, desde lá da B2ML até hoje no Truckpad. Truckpad é um aplicativo que conecta caminhoneiro a carga, um Uber de caminhões, e a gente já recebeu investimento da Movile, eu vou contar um pouco mais para frente, da Plug and Play Ventures no Vale do Silício, e desde dezembro a Mercedes-Benz também é sócia da Truckpad. Vou contar essa jornada aqui para vocês agora. Eu fiz aqui um mapa para contextualizar os diversos tipos de investimento que eu já recebi nas empresas que eu já participei, né? Então, começa lá com a B2ML, onde eu e o Bernardo fomos sócios por muitos anos. A B2, a gente usa muito, né, o Family, Friends and Fools, mas acho que no Brasil aqui tem uma categoria um pouco diferente, e na B2 a gente explorou muito isso, a questão dos órgãos de fomento, de apoio ao empreendedorismo. Então, assim, na B2 e também no ZASE, a gente usou muito FINEP, CNPq, Sebrae é um grande parceiro até hoje da B2ML, e acho que no Brasil isso tem que ser bastante considerado quando você vai começar um negócio, assim, para você conseguir os seus primeiros... Eu estou um pouco distante, o Bernardo deve saber bem mais do que eu, mas FAPEMIG, FINEP, CNPq no passado tinham editais com grandes linhas de investimento para novos negócios e capital não reembolsável. Então é uma doação mesmo, quase, que a FAPEMIG pode fazer, a FINEP ou o Sebrae, em alguma linha do Sebrae Tech, por exemplo, né? Então na B2, lá no começo, a gente já fez projetos de R$200 mil com FINEP, de R$500 mil com CNPq, vários projetos de 20, 30 mil com o Sebrae. É uma ótima fonte de recurso, principalmente no início, talvez até antes de você ter um anjo, já poder chegar no anjo um pouco mais preparado, com um protótipo, com a ideia um pouco já validada, pode ser um grande canal. Depois da B2ML, eu fui com o entregador para o Peixe Urbano. Lá a gente tocou o Peixe Urbano Delivery, que era o entregador, a gente fez uma mudança de branding. Lá eu conheci outros tipos de investidores, né? O Peixe Urbano talvez tenha sido o maior case do Brasil na época do crescimento. Então, além do investimento do Luciano Huck, que ficou foi um case muito grande que a gente teve, a gente recebeu investimento de fundos americanos. Assim, foi uma das primeiras startups dessa geração, vamos dizer assim, no Brasil, que trouxe dinheiro do exterior, dinheiro de firmas de venture capital mundialmente famosos, né? Então, a Monax brasileira, que hoje investe na Melius, Elo7, no Petlove, a General Atlantic, que investe no Decolar.com, no Gympass, a Benchmark, Dropbox, Twitter e Uber. E lá eu tive contato pela primeira vez com outro tipo de relacionamento com o investidor. Então a gente falou muito aqui da fase de como levantar o capital, mas a gente não pode esquecer nunca dos objetivos do investidor, que é a saída num resultado lá na frente depois que ele investiu no negócio. Então a gente tem reuniões formais, quando você chega numa estrutura como no Peixe Urbano, reunião de board de tempo em tempo, você tem que prestar conta, você faz alinhamento estratégico com esses investidores, eles têm um certo poder de influência nas suas decisões ou na sua visão a longo prazo. Então lá a gente eu pude conhecer um pouco desse relacionamento com investidores muito estruturados, né? Como usar eles como apoio, mas também que tipo de cobrança eles fazem e que tipo de formalização você tem que ter no seu negócio, né? Eu lembro que quando a gente chegou lá com o entregador, 2011, 2012, uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir para os Estados Unidos conhecer o Grubhub, que era o maior site de delivery do mundo na época. Porque a General Atlantic, a mesma investidora do peixe, investia no Grubhub nos Estados Unidos. Então a gente foi para lá conhecer a estrutura, a estratégia de crescimento deles, como eles operavam, como eles vendiam. Então a gente também pode usar essa rede do investidor, o network do investidor, para alavancar o próprio negócio e tornar ele mais consistente.
O Peixe Urbano Delivery foi vendido para o Hello Food. Lá eu conheci um outro tipo de investimento da Rocket, que é um fundo, um grupo alemão eles chamam de Venture Builder, né? Eles criam a startup junto com um empreendedor, ou às vezes eles criam a startup eles mesmos e contratam um empreendedor, um executivo para tocar o negócio. Então eles têm um envolvimento muito grande, não é só reunião de board como tinha no Peixe Urbano, mas lá eles trabalham junto, tem gente da Rocket trabalhando no dia a dia da empresa, é um outro modelo super próximo. Aportes financeiros são feitos de forma constante, porque como a Rocket está dentro da empresa, ela vê que está tendo um crescimento rápido, ela cria uma oportunidade, ela investe de um mês para o outro para alavancar o investimento em marketing ou em uma outra frente que você precisa investir, né? E aqui no Brasil a Rocket ficou muito famosa pelo EasyTax, né? Na época já chegou a ser o maior aplicativo de mobilidade urbana do Brasil, a da Fit, que é um e-commerce, e o ClickBus, que é um app de um marketplace para você comprar passagem de ônibus, né? A Rocket é mundialmente conhecida por e-commerce, ela tem uma atração e um sucesso muito grande investindo em e-commerce. Quando ela começou a diversificar esse investimento dela, sem ser onde ela tinha experiência, foi onde ela teve mais dificuldade. Então ela teve um crescimento até rápido nos marketplaces que ela montou, na linha de food, de táxi, só que não era muito a expertise dela, assim. Então, no fim das contas, não foram negócios bem sucedidos. Então, é sempre bom quando você for procurar ou for conversar com um investidor, olhar o know-how dele, o background, o que ele vai trazer junto com o dinheiro, porque o dinheiro por dinheiro pode não valer a pena. Então, o que eles já comentaram, é fundamental trazer o smart money. Então, quando o investidor foge muito do conhecimento dele, nos momentos difíceis ele não vai poder ajudar muito. Isso vai ser ruim para todo mundo, tanto para ele, quanto para o negócio, quanto para o empreendedor. Eu fiquei algum tempo no Hello Food, depois disso eu resolvi empreender novamente. Eu criei uma startup nova chamada de Zazi, que era um programa de relacionamento. O Zazi começou com os meus sócios da B2ML, o Bernardo, o Bruno, foram os investidores da startup na época. Então, alguns como amigos, né, o caso do Bruno, do Marcos Paulo, porque eles não são investidores profissionais. O Bernardo talvez já no começo do caminho dele de virar um anjo, usou lá também, fez um investimento na gente, foi um laboratório para ele também, deve ter sido uma das primeiras fora da nossa sociedade que ele investiu. Depois disso, o Zazi pegou o investimento participou do programa de aceleração do CID-MG, que é um programa do governo de Minas, que além de dinheiro, eles também aportam conhecimento através de uma rede de mentores, um programa de aceleração estruturado com metodologia. Passaram pelo CID já nas quatro rodadas que tiveram mais de 200 empresas, algumas delas, né, a Contentus, Melhor Câmbio, Track Sales, são algumas que se destacaram mais e que hoje estão maiorzinhas aí no mercado. E o Zazi também participou da aceleração da Abril Plug and Play, né? A Abril Plug and Play foi uma aceleradora, a gente chama de Corporate Venture, foi acho que uma das primeiras iniciativas no Brasil de indústrias ou grandes empresas investindo de forma estruturada em startups. Hoje a gente já vê isso acontecendo de forma mais constante. Então, a Porto Seguro tem um programa assim, as empresas de automobilismo têm um programa assim, eu tenho uma empresa de energia de São Paulo, o Itaú através do Cubo. Então tem algumas iniciativas surgindo. A Abril foi uma das primeiras e o Zazi participou desse momento da editora Abril e fez um investimento na gente num programa de aceleração junto com a Plug and Play Ventures, uma aceleradora nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de ficar 6 meses no Vale do Silício, acelerando o Zazi, conhecendo também um pouco do sistema de venture capital, de empreendedorismo e de startups de lá. Foi uma experiência muito enriquecedora. E aqui eu conheci um tipo diferente, né? Além da questão do investimento de uma aceleradora americana, também o Corporate Venture, que a gente teve na Truckpad de novo, agora com a Mercedes-Benz, uma outra indústria que não é da expertise dela investir em startups, não faz parte do DNA dela
mas se aventurando, querendo conhecer, querendo estar próximo de empresas novas, né? O que elas têm visto de forma geral, que talvez ela gastar alguns milhares de reais ou alguns milhões de reais numa startup pode custar menos que ela querer ser uma sócia do Uber depois que o Uber pegou 5 rodadas já, como foi o caso da Daimler, né, que é dona da Mercedes e que entrou muito depois no Uber. O Uber bateu na porta da Mercedes e da Daimler na fase inicial, a um valuation muito menor do que eles tinham depois quando eles entraram. Então o mercado está vendo que as startups crescem muito rápido, acabam transformando completamente o mercado, e se eu tenho participação nelas desde o início, pode mitigar o risco do meu negócio principal, né? Então, por exemplo, a Mercedes na Truckpad, o que vai ser o mercado de caminhões daqui a 5, 10 anos? Ele vai ser totalmente baseado em aplicativos como o Truckpad, então faz muito sentido a Mercedes fazer parte disso, né? Ela tem feito isso com mais frequência e entrou na Truckpad como o primeiro case dela no Brasil e tem estudado vários outros para ela entrar também. E a Truckpad, a minha jornada de ZASE para a Truckpad, a gente ficou trabalhando no ZASE uns 2, 3 anos, testando o mercado, tentando validar a nossa ideia, e a gente caiu nas estatísticas que o Bernardo mostrou. A gente não conseguiu encontrar o nosso mercado, um posicionamento que a gente conseguisse crescer de forma consistente e rápida, e a gente resolveu descontinuar o produto depois de 2 anos. E nesse tempo, quando eu fiz a aceleração no Vale do Silício, a Truckpad também estava lá. E eu acabei conhecendo o time da Truckpad, o negócio, e fui convidado por eles para fazer um projeto no Truckpad. Eu comecei a fazer uma espécie de consultoria para eles. Isso foi crescendo, foi dando certo, e eu fui assumindo novas posições até virar diretor de operações na empresa. E a Truckpad é investida hoje, além pela Plug and Play Ventures, é investido também pela Daimler, como eu contei, e pela Movile, né, que é um dos maiores cases também de sucesso no Brasil. É uma espécie de... A Movile, a primeira inspiração dela foi a Rocket. Ela queria ajudar na construção de startups. Então, o iFood, por exemplo, hoje ele é quase 100% da Movile. A Movile não simplesmente investiu, ela adquiriu o iFood e construiu o iFood junto. A tese da Movile mudou um pouco, mas hoje ela tem um portfólio super bem estruturado e com grandes cases dentro do guarda-chuva dela. Então, além do Truckpad, a Movile investe no MapLink, no iFood, no Play Kids, que é o maior aplicativo para crianças entre 3 e 7 anos do mundo. Então tem uma audiência gigantesca. Leiturinha, né, por causa do Play Kids, a leiturinha aqui de Poços, eu imagino que todos vocês conheçam, também faz parte do grupo Movile desde o ano passado, ou do ano retrasado, se eu não me engano. Simpla, que também é uma startup mineira de BH, super case também, investido da Movile, ingresso rápido, isso só para contar alguns dos negócios que a Movile tem no Brasil, além de ter uma empresa própria, né? A Movile não é só um investidor. Os SMS que a gente recebe quando a gente usa o cartão de crédito ou recebe uma publicidade não das operadoras de telefonia, mas qualquer outra publicidade que não seja da Oi, da TIM ou da Vivo, provavelmente passou por uma plataforma da Movile. Ela é uma maior distribuidora de SMS do Brasil, assim. Então, a Movile cresceu vendendo comunicação por SMS e serviços associados a isso, e depois ela viu que o mercado dela tinha uma data de validade, começou a surgir o WhatsApp e outras tecnologias, não era sustentável ela viver apenas de SMS, e ela começou a diversificar os negócios dela através de investimento em outras empresas, e isso se mostrou bastante sucedido na experiência deles. Hoje eles têm vários negócios. Bom, foi uma apresentação e um pouco de história aí dos diferentes tipos de investimento que vocês podem ter em fases diferentes com as empresas, com o seu negócio, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre esse processo. Comecei com uma imagem aqui para a gente pensar um pouco no mindset do investidor, seja ele um anjo, um fundo de capital de risco ou qualquer outra empresa que vai aportar um recurso, ou até mesmo o governo, o Sebrae. Quando ele vai colocar um dinheiro na sua empresa, ele tem um objetivo. E o empreendedor não pode deixar nunca de olhar para o objetivo que esse parceiro vai ter. Porque esses objetivos precisam se encontrar em algum momento no plano
porque senão não vai fazer sentido a história dos dois juntos e não vai funcionar em algum momento, né? Então, quando o governo de Minas cria um programa de aceleração de startup e coloca R$100 mil em 40 startups numa rodada, ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho ou por qualquer coisa do tipo. Ele está olhando no desenvolvimento social e econômico do Estado, o retorno que aquilo vai ter em geração de emprego, em impostos. Então, ele tem um objetivo e o seu negócio tem que, de certa forma, cruzar com o objetivo dele. O governo de Minas não vai investir um dinheiro numa startup que depois não vai gerar centenas de milhares de reais em impostos. Não faz sentido para ele. Ou que não vai gerar emprego. Então, ele vai olhar para startups que vai cumprir um pouco da tese dele ou dos objetivos dele. Quando o Sebrae faz isso, ele também tem um objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico local. Ele quer que isso retorne em emprego, em novos produtos, que possam criar impostos também para a região. Então, ele tem um objetivo de fazer aquele capitalzinho que está entrando, depois que ele passa por alguns anos numa máquina de processamento, vire um capital muito maior do outro lado. O investidor anjo, a mesma coisa, o fundo de investimento, todo mundo está ali com algum objetivo a médio e longo prazo. E o objetivo do empreendedor tem que estar ligado a isso. Então, assim, se o empreendedor não quer nunca desfazer do negócio dele, esse é meu negócio e eu vou ficar nele para sempre. Eu não quero vender para ninguém, eu não quero fazer IPO, eu não quero ter muitos sócios. Eu só preciso do anjo agora, porque no começo eu preciso de um dinheiro. Então, esse cara quer me dar um dinheiro, eu vou deixar ele entrar. Não vai funcionar. Lá na frente, o anjo vai querer vender o negócio, vai querer fazer um IPO, vai querer fazer alguma coisa para ele recuperar o capital dele. E os interesses das duas partes precisam se encontrar em algum momento. Então, o empreendedor nunca pode esquecer disso, porque vai dar merda em algum momento se ele se esquecer, né? O investidor, além do interesse no retorno, ele usa algumas metodologias ou alguns processos para mitigar o risco dele. Porque ele sabe que ele tem um risco gigantesco, mas também não é uma loteria, então ele não quer jogar aleatoriamente. Então ele faz alguns movimentos para ele reduzir esse risco que ele vai ter. Um deles, que eu anotei ali nas minhas notas, é investir em um bom time, como o Bernardo falou. Então, ele tem que ver no empreendedor e no time um grande potencial de superar as dificuldades que vão ter no meio do caminho. Não existe empreendedorismo sem dificuldades, sem desafios, sem noite, sem dormir. Então, ele tem que sentir que o time é capaz de superar isso, de transformar o negócio se não estiver dando certo, de ter uma ideia para superar uma barreira. Então, na hora que você for empreender e você for chamar seus amigos ou colegas de profissão para montar o seu time, pense muito nos perfis complementares, como eu posso ter um sócio que tem um conhecimento que eu não tenho, uma especialidade, uma rede de contatos que eu não tenho. Então, se complemente com seus sócios para você criar um time robusto, um time que vai ter um bom técnico, um bom engenheiro, se for o caso do negócio, e vai ter também um cara bom de comercial, vai ter um gerente de produto bom e vai ter um cara de tecnologia, sei lá, uma outra coisa que precisa. Se não é de tech, é um agrobusiness, que vai ter um agrônomo ou alguém que tem experiência naquele segmento. Então, construa o seu time pensando no que ele falou. Eu vou investir em bons times. Então, na hora de você montar o time, pense nisso, né? Isso é uma coisa bem que eu vejo muito na minha jornada e no meu aprendizado, porque quando a gente fundou a B2ML, nós éramos 4 pessoas da mesma sala. Então, assim, a gente ficou 5 anos, os 4 ouvindo a mesma coisa, lendo a mesma coisa, conversando sobre os mesmos assuntos. E aí a gente teve que, dentro da empresa, aprender a cada um fazer uma coisa. Então, eu e o Bernardo fomos mais para a área de negócios, a área de desenvolvimento de pessoas, de comercial. Outros sócios foram mais para o lado técnico, bem técnico mesmo, mas a gente só descobriu isso depois. E aí a gente foi descobrir que um era mais técnico do outro na hora que, tá bom, um cliente bateu, tocou o telefone, quem que vai atender o telefone? Né? Aí que a gente foi começar a descobrir quem que tinha mais habilidade para falar com o cliente do que codar, por exemplo. E aí quando eu fui montar o Zazi,
eu já vi, pô, eu sou bom de negócios, eu fui atrás de um engenheiro bom de código e fui atrás de um design, um gerente de produto que consiga transformar o que o usuário precisa em um algoritmo ou um requisito para o técnico desenvolver. Porque também quando você pega um engenheiro para falar com o cliente, ele desenha tudo quadradão, você precisa ter alguém ali pensando na experiência do usuário e tal. Então, acho que o ZAS a gente conseguiu rápidas rodadas, porque assim, a gente entrou no seed com PPT, a gente não tinha absolutamente nada, mas tinha um time consistente, com algumas validações bem feitas, e a gente passou de programa e conseguiu outros investimentos muito baseado nesse time. O time era muito complementar, então pense nisso na hora que você estiver estruturando o seu negócio, né? Quando você for mapear, eu vou falar daqui a pouco um pouco mais de detalhes, mas quando você for começar a se relacionar com os investidores, pense naquele que não vai trazer só dinheiro. Então, repetindo de novo o que o Bernardo falou, pense no investidor que vai te trazer networking, que vai te trazer know-how, que traga algum valor além do dinheiro que ele tem. Porque o dinheiro dele vai acabar rápido, sempre acaba, você vai precisar de mais e ele tem que estar ali de alguma forma te ajudando a dar os próximos passos depois disso. Última coisa que eu coloquei é que o empreendedor, o investidor investe, e o Bernardo também falou disso, em grandes mercados. Então, pensa no mercado de delivery, por exemplo, que eu trabalhei por alguns anos com entregador, com Hello Food, com Peixe Urbano Delivery. Tem muitas formas de você trabalhar no mercado de food, né, de delivery. O iFood, por exemplo, testou um tempo lá no início deles, ele ter a própria rede de motoboys dele, né? Isso é muito próximo de você ter um site de delivery, porque ele tinha um site, fazia o pedido, só que ao invés de ele entregar esse pedido para o restaurante, ele ia com o motoboy dele, buscava o pedido e entregava. É muito próximo uma versão da outra, você só está acrescentando ali a responsabilidade do transporte, mas muda completamente a capacidade de escala do negócio. Cada região que você vai, você tem que contratar ou recrutar uma porrada de motoboy. O nível de profissionalismo desse profissional muda de região para região, a forma que ele cobra, enfim, uma série de fatores que pode mudar completamente o seu negócio. Então, assim, pense sempre em como eu vou formatar o meu negócio para ele ser escalável e atingir um grande mercado. Não me limitar por questões que talvez eu mesmo introduzi e não foi o mercado, né? Vou voltar aqui um caso da Truckpad. O Truckpad é um marketplace hoje, é como se fosse um mercado livre. Eu aproximo o caminhoneiro do negócio dele, mas eu não sou uma transportadora. Uma transportadora, de certa forma, faz o que o Truckpad faz. Só que o Truckpad, como ele só aproxima e o negócio é feito depois por outro canal, ele não tem a responsabilidade exigida por lei de pagar o caminhoneiro à vista. Então, no mercado da Truckpad, quando um frete, um caminhoneiro é contratado para sair daqui de Poços e ir para Salvador, ele tem que receber metade um caminhoneiro autônomo. Ele tem que receber aproximadamente metade do valor que ele vai receber pelo serviço agora, quando ele carregou o caminhão, e ele recebe o restante quando ele chegar lá no cliente. Então, a empresa, a transportadora que contratou o caminhoneiro, ela paga o caminhoneiro e depois de X dias ela vai no cliente dela e recebe aquela fatura. Então, tem que ter um capital de giro muito grande. Como o Truckpad não é a transportadora, eu não tenho essa necessidade de capital de giro. E a gente tem concorrentes que começou como Truckpad e depois virou transportadora. Então ele ganhou uma série de facilidades, porque eu acabo tendo que envolver mais negócios na minha operação. Só que a médio prazo, ele vai ter uma necessidade de capital de giro gigantesca, que eu não tenho. Então isso pode limitar a escala do negócio e a capacidade dele de atingir mercados maiores. Então, sempre pense nisso, como eu posiciono o meu negócio para ser escalável e para atingir grandes mercados. E o último aviso, o último conselho, né, o pitaco que eu posso dar, nem sei se é conselho, porque não sei também se tem fórmula, buscar o investidor que tem know-how naquilo que você está querendo fazer, né? Então ele não pode, eu tinha anotado ali, o Bernardo de certa forma falou e eu também, mas quem investe em gado, investe em gado. Quem investe em imóveis, investe em imóvel. Quem investe em empresa de tecnologia, investe em empresa de tecnologia. Então não adianta muito você ir
num fazendeiro super rico, a não ser que ele entre no grupo Family, Friends e Fools, para investir na sua empresa, porque se ele não está lá te dando dinheiro sem querer nada em troca, provavelmente ele vai considerar seu negócio igual que ele tem. Então ele vai pedir retornos iguais, garantias iguais, seguranças iguais, e não vai funcionar. Ele vai querer a mesma segurança que ele compra imóvel na sua startup, ou a mesma liquidez do gado, ou sei lá o que, na sua startup. Então não vai funcionar. São modelos diferentes, testes diferentes, então é sempre bom olhar isso, né? Então aqui já entrando mais no detalhe, tá bom, eu já tenho a minha startup, já montei meu time, como eu vou trabalhar para levantar capital, né? O que eu vou fazer pre-money, né? Antes de receber o dinheiro. Tem um dever de casa, né? O Bernardo falou aqui alguns caminhos, mas é dever do empreendedor buscar 20 vezes mais opções do que o Bernardo deu. Quem são os caras do meu segmento? Quem são os executivos que têm longa experiência nesse setor? Quem são as outras aceleradoras aqui, fora do Brasil? Mapear todo esse mercado e começar a construir relacionamento com essa rede, né? Você viu que o Bernardo falou, vai lá no Gust, publica lá, mas ninguém vai ler o que você publicou. Você vai ter que encontrar o cara num evento, conversar com ele, e aí ele vai te dar atenção e depois ele vai ver. Então assim, você vai ter que adicionar o cara no LinkedIn, marcar um café pedindo conselho, e aí, o que você acha desse segmento? Construir esse relacionamento e o interesse vem depois, né? Eu tenho o próximo slide aqui, eu coloquei a foto de um casamento e é muito... tem várias analogias que você faz desse relacionamento com o casamento, né? Você nunca encontra a sua esposa ou o seu marido e chega no primeiro dia com ele, quer casar comigo? É um relacionamento que você constrói, você se conhece, você vê se vocês têm afinidade, se faz sentido ir dando o próximo passo até que isso vira um investimento. Então, chegar no anjo, a primeira vez com PPT, falar o que é, falar, eu preciso de 100 mil reais, a chance é zero de você conseguir dinheiro dele, porque ele vai querer saber muito mais, quero ver quanto tempo você está no negócio, quem é você. Então, construa esse relacionamento, mesmo que não esteja na hora de você levantar dinheiro. Eu quero levantar dinheiro daqui a um ano, é agora que você tem que ir lá e falar pro cara, olha, estou com essa ideia aqui, vou fazer isso e tal, o que você me diz? Aí o cara fala, acho que o seu logo tinha que ser amarelo. Aí tá bom, obrigado. Tal. Depois de 3 meses você volta para ele, olha, fiz o logo amarelo, que nem você me sugeriu, agora aconteceu isso e tal, o que você acha? E você vai criando esse vínculo, vai dando feedbacks, vai criando esse relacionamento, que você naturalmente desdobra isso numa oportunidade de vocês trabalharem juntos. Então, você já vai usando um pouco do know-how dele para ganhar feedback, até alguns contatos adicionais, e isso vai criando esse vínculo que depois vira um investimento. A não ser que seja um programa, que você está entrando no edital, um edital de seed, um edital de aceleradora, de Startup Brasil. Se não for isso, porque se é formal, você tem que mandar um envelope lacrado com todas as informações, provavelmente você vai ter que construir esse relacionamento antes de receber o dinheiro. Então, faça esse mapeamento, nunca esqueça da tese dele, então já falamos aqui várias vezes. Não adianta mapear o cara errado, um fazendeiro para investir numa empresa de tecnologia, ou o contrário. Eu não vou investir em fazenda porque eu não entendo nada. Então, procure sempre esse alinhamento da tese, das experiências e tal. Construa esse relacionamento. E aí tem uma frase super famosa, né, que todo mundo diz, peça dinheiro e você só vai receber o conselho, peça o conselho e você vai receber 2 vezes o dinheiro. Então, é muito isso, assim, eu acredito muito nisso e a maioria dos casos que eu vivenciei foi baseado nisso, né? Voltando lá na história do peixe urbano. Nossa, o peixe urbano conseguiu investimento da General Atlantic, da Benchmark, sensacional o case. Como que os brasileiros conseguiram dinheiro dos gringos desse jeito? Relacionamento. Quando você vai mais a fundo na história do peixe, vocês ficam sabendo que o Júlio, o Alex e o Emerson, que foram os 3 fundadores do Peixe Urbano, 2 deles estudaram em Stanford e conheceram os investidores. Funcionários das empresas de Venture Capital, ou até um dos investidores, eram colegas deles de turma de Stanford, e o Alex estudou em Berkeley. Então, assim, eles ficaram 5, 6 anos no Vale do Silício e quando eles voltaram para o Brasil, eles já conheciam toda essa rede. A rede já tinha confiança nele, eu posso entregar o meu dinheiro na mão do Júlio, mesmo num país que eu não conheço, que eu confio suficientemente no Júlio e no time dele, sabendo que eles vão fazer bom uso do meu dinheiro. Então, assim,
Não é um case que surgiu do nada e os caras, agora eu vou investir no Brasil, me mandaram um PowerPoint aqui, eu achei legal, vou investir. Não, tem um relacionamento longo e sólido por trás disso, né? Saiba onde usar esse dinheiro, né? É fundamental que você peça, ao pedir 100 mil reais, 50 mil reais, 500 mil reais, 10 milhões de reais, você saiba por que você está pedindo isso, mesmo que os números estejam um pouco furados, e quanto mais early stage você for, mais furado vão estar, tem que ter um mínimo de lógica, o seu racional de como você vai aplicar esse dinheiro. Quanto eu vou investir em engenharia, quanto eu vou investir em marketing. Então, chegar com um pitch para o Bernardo e falar assim, eu quero 100 mil, porque eu vou investir 90 mil em marketing, não vai fazer muito sentido para ele, porque você não tem nada, você vai torrar seu dinheiro em marketing, você tem outros passos antes disso. Então, você tem que ter muito claro para que você vai usar o seu dinheiro e em que fase... Cada uma daquelas etapas da escadinha que ele mostrou, o dinheiro está sendo entregue na sua mão como empreendedor para você fazer, cumprir uma jornada específica. Então, o anjo, ele provavelmente vai te ajudar a validar o mercado. Depois vai ter um investidor que vai te ajudar a gerar a primeira receita. Depois um vai te ajudar a internacionalizar. Então, você tem que ter muito claro para que você quer aquele dinheiro e mostrar, eu preciso de 100 mil, porque 100 mil são X engenheiros, vai acontecer isso e isso assado. Né? E busque mais que o dinheiro, a gente falou isso 10 vezes aqui hoje, busque o smart money, o capital intelectual, o networking daquele investidor, porque vai ser muito importante na sua jornada ao longo do negócio. Tem um outro case da Truckpad para ilustrar um pouco dessa questão do smart money, como que a Truckpad chegou na Movile, né? Como que foi feito esse investimento. Uma história muito interessante. A gente trabalha no mercado, é um aplicativo geolocalizado, então quando o caminhoneiro vai do ponto A ao ponto B, ele tem uma rota que ele faz e a gente mostra o mapa para esse caminhoneiro dentro do aplicativo. E lá atrás, quando o Carlos começou a trabalhar no Truckpad, ele foi lá no MapLink e falou, olha, eu sou uma startup, eu não tenho dinheiro, eu preciso de mapa, deixa eu usar o seu mapa para mostrar para o caminhoneiro quanto ele vai gastar de pedágio, quantos quilômetros de Poços até Salvador, e eu poder adicionar isso no meu aplicativo. E aí o MapLink falou, tá bom, usa aí, vou deixar você usar aqui, te dou um crédito para você testar, é só um API e tal. E aí a gente colocou, o Carlos colocou no Truckpad a API do MapLink. O tráfego foi crescendo, e aí, alguns meses depois, o pessoal do MapLink voltou e falou, Carlos, você não era uma startup que estava começando e tal, você está consumindo, está tendo maior tráfego aqui da sua API, da API que você está consumindo no seu aplicativo. Aí a pessoa, é porque está dando certo, eu já tenho aqui 50 mil downloads e tal. E aí, esse relacionamento que pediu de novo um conselho, uma ajuda, o MapLink começou a olhar aquilo com outros olhos e a MapLink levou para a Movile. Aí, olha essa startup aqui, eles vieram aqui 6 meses atrás, pediram uma ajuda, a gente deu, cresceram, acho que vocês deviam dar uma olhada melhor nisso. E aí a gente foi desenvolvendo esse relacionamento que virou o investimento da Movile no Truckpad. Então, sempre no fundo, ou na maioria dos casos, você vai ver alguma conexão, além da conexão de fui lá, me inscrevi no site e entrou, né? E me aceitaram. Ele vai ter trabalhado isso de alguma forma, algum relacionamento antes ou depois desse primeiro contato por um bom tempo até virar um negócio. E reforçando o que eu adiantei no outro slide, é um casamento. Então, assim, afinidade, valores parecidos é fundamental, né? Não adianta você... Eu trabalhei, por exemplo, no Hello Food, que era uma cultura alemã. A gente sentava em cadeira de plástico, colocava o computador no colo e trabalhava. Zero preocupação com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. É um negócio, estamos todo mundo aqui pelo crescimento, pelo dinheiro, vamos embora, né? O peixe urbano vem de uma cultura americana, work hard, play hard. Então, tinha festa, um escritório super cool, cheio de coisa, pensando no desenvolvimento do colaborador. Então, se você está criando uma empresa e você acredita nessa visão do peixe urbano, que você precisa dar bem-estar, dar oportunidade para o seu time, fazer ele se desenvolver, não adianta você ir para a Rocket, porque na hora que você quiser um investimento, agora eu vou investir num escritório novo, não vai acontecer. E aí vocês vão começar a ter desalinhamentos que vão ficando pior, até não funcionar mais e a saída não ser boa para nenhum dos lados, né?
Então, a afinidade, os interesses, os valores são fundamentais para que esse casamento funcione e dê certo. E apesar do forever aqui, né, tem uma diferença que o Gabriel comentou, não é forever, né? O investidor ele quer sair um dia, então está alinhado também. Como vai ser essa saída? Nós queremos fazer a IPO, não quero, a empresa vai ser minha, eu estou disposto a perder o controle da empresa daqui a alguns anos, na segunda, na terceira rodada, né? No caso da Truckpad, de novo, ela foi fundada por 3 empreendedores e eles relutaram muito em perder o controle da empresa no início. Eles acharam que ia ter um investimento e dali para frente ia conseguir sozinho e tal. Então depois eles viram, não, entendi o que a Movile quer, o que a Daimler quer, então você precisa ceder um pouco também no futuro para que funcione para todo mundo, né? Falando um pouco aqui de pós-money, né, que eu acho que é tão importante quanto o dinheiro que você recebe antes, né? Contando um case do peixe urbano, todo mundo aqui de alguma forma ou de outra deve ter, se lembra da época que o peixe urbano foi o boom da internet no Brasil, em 2011, 12. O crescimento do peixe urbano foi muito rápido, ele pegou 2, 3 rodadas de investimento, no total acho que foram quase 200 milhões de dólares de investimento no peixe urbano. E já com o mercado em queda, depois de um tempo, a gente teve algumas reestruturações, o nosso time foi diminuindo, a gente foi ajustando a nossa estratégia, mas a gente sempre tinha encontro com os investidores. E eu lembro que lá já numa fase que a gente já estava muito no vermelho, assim, muito preocupado com o futuro da empresa, um investidor foi lá e falou assim, gente, o mercado está difícil, está se transformando, mas eu acredito muito em vocês, eu sei que vocês vão virar o jogo. E aí ele deu um depoimento sobre o Júlio, que era o CEO do Peixe, que ele falou assim, eu conheço o Júlio há muito tempo, eu sei o esforço que vocês estão fazendo, eu acompanho mensalmente o que está acontecendo, e eu acredito tanto que se o Júlio falar que precisa de mais dinheiro agora, porque ele vai começar outra coisa, eu dou o dinheiro que ele precisar novamente para ele começar um outro negócio ou reinvestir no peixe urbano. Então, assim, depois que você recebeu o dinheiro, ter esse contato, esse relacionamento, cumprir o que você combinou com um anjo ou com outro investidor nos papos que vocês tiveram, reforça esse laço que vocês criaram e vocês vão ter muito mais empatia e muito mais energia de trabalhar junto nos momentos difíceis. E aí vai te dar a capacidade de ouvir isso, não o investidor virando as costas, pagando, né, aquele R$1 simbólico e saindo da sociedade, virando as costas para você, deixando você lá com a bucha. Então, o barco afundando, cheio de problemas e o investidor lá tampando o buraco com você, te ajudando a sair. Mas tudo isso é a continuidade do relacionamento que você construiu. Depois que você recebeu em dinheiro, você não virou o empregado que está indo embora 6 horas para casa. Você não virou o cara que está tirando 30 dias de férias. Você continua dando feedback para o investidor. Você continua olhando para ele e perguntando como esse investidor pode me ajudar com o capital humano dele, com o networking dele. Então, esse relacionamento do dia seguinte que vai te ajudar a manter as portas abertas e abrir outras portas em outras rodadas, em outros, ou em outros negócios no futuro, né? Então é muito, muito importante que você continue mantendo esse bom relacionamento, né? E se prepare sempre para o próximo round. Então pense sempre no que vai ser, qual vai ser o passo seguinte depois daquele que você está negociando ou concluindo. Então cuidado com quanto você vai ser diluído, né? Que tipo de negócio você está fazendo no seu contrato lá de mútuo conversível ou qualquer um que seja, que não te limite na próxima rodada ou que não te deixe muito amarrado também. Porque vamos pensar no caso nosso de novo, no peixe urbano, né? A gente chegou lá numa fase muito inicial. Eles compraram o entregador, a gente tinha, sei lá, 8 funcionários, um faturamento baixíssimo e eles eles compraram a gente numa operação muito nova. Mas a partir daí eu perdi o total controle do que iria acontecer. Eu já não tinha mais poder de falar, ok, o peixe urbano não tem capacidade de investir na gente, vou procurar um outro investimento. Eu não posso, eu não era uma empresa apartada. Então você tem que pensar que risco que você está entrando, quanto por cento você está vendendo, quem vai ter a decisão depois na próxima rodada. Então se prepare para os próximos passos também, porque se você arruma um anjo que compra 50% da sua empresa na primeira rodada, provavelmente as outras todas
você não vai encontrar ninguém para investir, porque o cara do seed, o cara da primeira rodada, ele ainda quer que o empreendedor tenha controle, ele não quer investir numa empresa que o empreendedor não é mais dono. Então você já tem que estar ciente um pouco de como você vai fazer nas fases seguintes. Então é um jogo de estratégia que você tem que estar pensando todos os dias. E aí, para investidores, eu adicionei esse slide depois que o Gabriel me mandou a lista de inscritos. Tinha algumas pessoas lá falando que queria começar a investir. E aí eu vou reforçar de novo, né, as palavras do Bernardo. Não é o dinheiro da sua vida, não é todo o meu dinheiro vai para esse negócio. Não vá para um negócio que você não conheça, que você não pode ajudar quando o empreendedor estiver com dificuldade, porque você só vai se frustrar e perder dinheiro, né? Tem que ser o dinheiro que você tem certeza que não vai voltar nunca mais, e quando voltar, que grata surpresa, o dinheiro voltou. É quase uma aposta, eu só não gosto da aposta para não parecer mesmo uma loteria, uma sorte, porque tem uma tese, você tá usando algumas estratégias para mitigar o seu risco, mas no limite é quase isso, é assim, a chance de retorno é muito baixa, então você tenta se precaver ao máximo, mas saiba que vai ter risco, vai ter muito risco, então não é o seu dinheiro, é o que nós, meros mortais, que não somos um investidor igual o Bernardo, a gente passa numa loja, assim, na frente da padaria e fala, será que esse bolo é bom? Aí a gente compra o bolo de R$2, não é, aí você joga fora, aí você sabe, não tem problema perder R$2. É isso, né? É os 20 mil, 30 mil, 100 mil, depende do que você for. Tem que ser aquele dinheiro que, eu vou experimentar e se não deu certo, tá bom, não deu certo. Né? Então você tem que ver a sua capacidade de investir com esse mindset, não com, é meu negócio, meu filho ou minha filha vai entrar na faculdade daqui 2 anos, aí eu vou pegar esse dinheiro e pagar a faculdade. Coitado do seu filho, né? E diversifique, né? Não é diversificar no sentido de invista em startup, imóvel e gado, mas diversifique entre em 5, 10, 20 empresas, arrume outros anjos ou outros investidores para entrar nessa com você, para que você possa ter mais participações em mais negócios, porque em cada 10 uma vai dar certo, em cada 20, então você precisa estar preparado para entrar em várias e descobrir qual é essa empresa que vai dar certo, né? E uma mensagem final aqui que vale para os dois, né? Nós saímos o Bernardo está lá ainda, de Itajubá, éramos estudantes na faculdade ainda quando a gente começou os nossos negócios e tudo parecia muito difícil, assim, muito distante da gente quando a gente começou. Mas você fazendo, aprendendo, estudando, criando as conexões certas, você pode ir na fé, no esforço, que já é meio caminho andado e as coisas vão acontecer e vão funcionar. Então não se sintam desprestigiados por, a gente está em Poços, eu não vou conseguir construir um case daqui, ou não, isso só funciona no Vale do Silício e tal. Não, a gente tem capacidade de construir, a gente tem mostrado o Brasil cada vez mais potencial em fazer isso acontecer. Tudo muito novo, tudo muito mais lento que lá fora, mas é questão de maturidade. A gente teve aí primeiro unicórnio com a 99 esse ano, alguns IPOs do Netshoes e alguns outros programados por esse ano. Nosso ecossistema começa a mostrar resultado, isso só vem validar e criar conhecimento para os próximos empreendedores, ver como que esses caras fizeram, o que eu posso aprender com eles e eu construir algo melhor que eles estão construindo. Mão na massa e trabalho duro que vai funcionar. Acho que era essa a minha mensagem e obrigado aí pelo convite.